Vridiludin. Eu acho que aqui tem várias fases, várias épocas minhas, na verdade, de trabalho, de formas de pensar música. A gente vai meio que evoluindo, né? E se modificando. Faço música e letra, mas também trabalho como instrumentista, gravo baixo, guitarra, violão. E aqui também é variado, aqui tem um pouco disso tudo. Esse aqui eu gravei guitarras e boa parte das músicas são minhas, parcerias. É simples assim, é barco no mar que vai pra onde o vento dá me leve. Foi Arthur Lindsay que produziu esse. Eu comecei a gravar, eu não me lembro bem, mas acho que 2003, anos 2000 aí, começo de 2000. Por sinal, não tenho. O primeiro disco que eu gravei eu não tenho. Que foi um disco de uma coletânea acompanhando rabequeiros. Na época eu tocava com esse aqui, ó, que é o mais ou menos da mesma época, um pouco depois. Que é o Marcel Salu e o Terno do Terreiro, que eu fiz parte dessa banda durante 5 anos. Esse é uma coletânea com a Alessandra Leão, é uma banda que a gente tinha eu, Alessandra, Ruda Rocha, Bruno. Esse é importante. Para mim, esse aqui que é do Bongá, foi um disco que eu produzi, que chama Batido Coco Pisado, que é um grupo muito incrível aqui de Pernambuco. Um grupo de coco. Eu já produzi esse, trabalhei num outro deles também. Tem uma visão de criador, né? É como se eu fosse um compositor mesmo quando eu trabalho como produtor. Estou sempre... eu tenho um gosto muito forte assim pela palavra, pela poesia, pela melodia. Tem uma coisa assim, quando eu estou viajando eu costumo escrever mais letra, porque é mais fácil de você escrever a letra em movimento. São livretos tradicionais feitos por pessoas mais ligadas a uma cultura oral, né? Tem muitos cordelistas que não sabiam nem escrever, mas que alguém ele ditava e alguém escrevia. Mas era uma plataforma de divulgação, digamos, do trabalho deles. Chama cordel porque eles colocavam um cordão ou uma linha e aquilo era vendido assim, pendurado. Eu acho que é a técnica básica de organização de ideias dentro do verso. É o que a gente tem como possibilidade de tentar organizar mais, né? Porque assim, se eu tenho que dizer uma frase, se eu preciso passar um tipo de informação e ela tem que caber naquela melodia, então dominar, ou pelo menos ter alguma prática em colocar a letra organizada de forma a que os acentos das palavras fiquem nos acentos das notas, porque assim como existem notas fortes, em tempos fortes, existem palavras com tempos fortes. Então é meio assim que funciona. Isso aqui não é um cordel tradicional, mas é uma coleção dessa revista Ragu, que ele fez uma versão da revista em cordel. Pequenos livretos, né, organizados dessa maneira, e esses livrinhos eles abriam assim e penduravam isso num cordão assim. Você conta as palavras, os acentos, da seguinte maneira. Por exemplo, uma música me chama Partilha, foi gravada por Alessandra Leão e por Isadora Mello. E tão cedo amanheceu, são 7, que ninguém mais saberia se era eu que te deixava ou você que me perdia. E tão cedo amanheceu, que ninguém mais saberia se era eu que te deixava ou você que me perdia no quadrado da janela. Sempre tem 7 sílabas, chama cestilha. E você conta as sílabas não pela divisão exata da palavra, não é a divisão ortográfica, é a divisão do tempo. E tão cedo amanheceu. Essas formas, decassílabo, cestilha e outras tantas, são formas mais tradicionais, da música tradicional. Mas eu acho que isso também pode ser subvertido, afinal de contas a tradição está aí para você, de certa maneira, se utilizar dela e respeitando ela também, no caso, né? Mas eu sempre tive aquela preocupação de conhecer antes de mexer, para não ficar simplesmente deturpando de uma maneira irresponsável e tal, não. Eu tenho essa preocupação de aprender como fazer e ver o que se pode acrescentar naquilo, né? E estou gravando um disco novo, aí nesse novo eu canto as faixas todas, mas ainda está em processo. Posso mostrar um trechinho? Deixa eu ver como é que a gente pode fazer. No disco novo,
Então no disco novo tem um samba, desculpa, um frevo. Tem um samba também, mas tem um frevo. Que tá bem assim, eu já lancei como um single. Eu fiz para uma trilha sonora de uma peça de teatro, que chama Ossos. E aí que foi inclusive tema da palestra lá. Então, morrer em Pernambuco, do jeito mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua, e míngua e mágoa, como quem perde o sotaque aos poucos e engole as palavras sem um copo d'água. Morrer em Pernambuco, do jeito mais duro, do jeito mais escuro, como quem se afoga no rio, como quem morre de frio. Morrer em Pernambuco, como quem morre pela boca, como quem engole a própria língua, e míngua e mágoa, como quem perde o sotaque aos poucos engole as palavras sem um copo d'água. Acho que uns 3 anos pra cá, eu já tô nessa de música desde, sei lá, dos 16 anos, já tô com 40. E vi muitas gerações e muitas tentativas e muitos sucessos e muitos fracassos e já tive ligado com muita gente que... Eu acho que de uns 3 anos pra cá uma outra configuração começou a surgir, que é uma música pernambucana que se baseia muito nessa coisa da canção, que traz todos esses elementos da cultura tradicional, mas que de repente opta por um formato mais ligado na canção, na letra, na melodia, na música, que pode ser acompanhada só com violão. Porque, por exemplo, o movimento Mangue era que é importantíssimo, foi um grande formatador de muito do que a gente vive hoje em dia, de positivo, mas era uma música muito para grandes audiências, ele tinha uma pegada muito forte, tinha uma coisa de palco e tal. E de um tempo para cá em Recife, esses palcos começaram a ficar mais rarefeitos, a diminuir. E aí surgiu toda uma geração de músicos que vem trabalhando de forma mais intimista, com uma música mais intimista. E de certa maneira acho que eu fui abraçado também por essa turma e me identifiquei, como eu já trabalho com canção há muito tempo. Então para eles eu sou um cara que de repente já é uma referência, né, de alguma maneira. Como eles para mim hoje em dia também são. Que as coisas vão se retroalimentando, a gente vai aprendendo também com as pessoas que vêm, né? E a palestra era um pouco sobre isso, sobre viver de música dignamente num lugar que é no interior, né? A gente está no interior do país, né? E 3 anos para cá eu acho que já houve uma mudança muito grande no cenário. A gente se encontra, faz eventos, a gente acabou se juntando em torno de um show que a gente chama de Reverbo. E aí a gente foi convidado para fazer uma coisa no Teatro Santa Isabel, que aqui é o teatro mais conceituado, digamos assim. Não é o maior, mas é o mais clássico. E aí lotamos o teatro, quase 600 lugares. E eram 16 artistas no palco. Cada um já tinha o seu próprio público. Né? E além disso, a marca vem se tornando forte. Né? Assim, o selo de qualidade, digamos, dessa turma vem se desenvolvendo. E eu já toquei no Santa Isabel algumas vezes, mas confesso que não esperava que lotasse, porque estavam acontecendo 2 eventos muito grandes aqui, simultaneamente, eram 3 coisas, e Recife não é tão grande para comportar 3 eventos de porte. E lotou o teatro, superlotou, voltou gente na porta. Então pra gente foi um show de afirmação também. Como eu disse, eu acho que é um formato, uma coisa que a gente está descobrindo e vem desenvolvendo de forma muito horizontal e pensando sobre o que está fazendo, bem devagar e tal. Mas não vou saber tocar nenhum aqui, não me lembro de nenhum assim diretamente.